Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Nesse vídeo, a língua Swahili, a grande língua do leste africano, a língua mais importante do continente africano, finalmente explicada aqui de maneira clara. A língua Swahili conta com cerca de 150 milhões de falantes na região da África Oriental, do Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, partes da República do Congo, sendo que a maioria dos falantes, na verdade, são falantes como segunda língua, uma língua veicular, uma língua suprarregional, que foi adotada a partir da costa da região da Tanzânia e do Quênia e foi levada ao interior como língua de educação, de cultura, de escrita desses povos. É a única língua africana que realmente tem uma expressão literária, uma forma escrita usada em universidades, pelo governo, de uma maneira bastante abundante, até superando o uso do inglês e do francês nesses países. A língua Swahili pertence ao grupo Bantu, as línguas bantas, que fazem parte da família nígero-congolesa, como a gente vê nessa árvore evolutiva da família nígero-congolesa, altamente simplificada, porque a família nígero-congolesa contém mais de 1.500 idiomas. Então a gente tem aqui só uma esquematização extremamente simplificada da família. A gente tem os principais ramos aí: Atlântico, lá no Senegal, línguas da Nigéria, de Gana, na África Ocidental, e o ramo Bantu, que compreende as línguas da parte central e meridional da África, desde a linha do Equador até a África do Sul. A gente vê que o Swahili está entre essas línguas. Essa diagramação é um pouco simplificada, a gente não tem certeza da relação interna entre os vários ramos da família, do subgrupo Bantu exatamente, mas a gente já tem outras línguas dessa família, desse ramo, cobertas aqui no canal MAPC. A gente tem vídeo do Yorubá, vídeo do Kimbundo e do Umbundo, que são dois parentes próximos falados de Angola, vídeo do Zulu, e agora o do Swahili, sem contar o vídeo aqui, claro, das línguas africanas, que fala de línguas de várias outras famílias africanas também. O Swahili se tornou uma língua literária no início do século XVIII, usando o primeiro alfabeto árabe. A gente vê aí na tela uma imagem de um texto em Swahili usando o alfabeto árabe, com vocalização, que foi o alfabeto mais usado para o Swahili a partir do contato com mercadores vindos do Oriente Médio, na África Oriental, um processo que já tinha começado na Idade Média. Quando os portugueses atingiram a África Oriental, já tinha muitos árabes, persas por ali, para essa região da Somália, do Quênia, da Tanzânia. A gente vê uma mulher com um vestido onde se leem palavras em Swahili com um alfabeto árabe. No século XIX, com a influência europeia na África, claro, é adotado o alfabeto latino. E no final do século XIX, acaba a região da Tanzânia, de Zanzibar, acaba sendo colonizada pelos alemães. E se torna, junto com Tanganica, se torna a África Oriental Alemã. Como a gente vê nesse mapa aqui em alemão, um mapa extremamente detalhado, mostra aqui Zanzibar e a região de Tanganica, que veio a ser boa parte do que é a Tanzânia hoje. Depois da Primeira Guerra Mundial, com a derrota alemã, as colônias alemãs na África e no resto do mundo são entregues para outras potências, principalmente para a Inglaterra. Então a Tanzânia passa a ser inglesa a partir de 1918, 1919. O Quênia já era inglês, a região de Ruanda era belga. Antes desse período, antes da Primeira Guerra Mundial, os alemães estabelecem um sistema de escolas e de livros, literatura em Swahili. As primeiras obras literárias em Swahili foram produzidas no período alemão. Em 1928, já sob o domínio britânico, essa região acaba adotando uma ortografia padrão, baseada nos valores da letra inglesa, que já estava baseado na escrita determinada pelos alemães. O dialeto de Zanzibar, da ilha de Zanzibar, é selecionado como o dialeto padrão do Swahili, e surge a língua Swahili literária moderna. Na fonética, o Swahili não é uma língua tonal, ao contrário da maioria das línguas Bantu, ou línguas bantas, que são tonais, em sua esmagadora maioria, também na maioria das línguas da África Ocidental, como o Yorubá. O Swahili não tem um sistema de tom, apenas um sistema de sílaba tônica. Bastante simples, aliás, porque sempre a penúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, sempre palavras paroxítonas. As vogais são bastante simples, tem A, E, I, O, U, essencialmente. A letra J simboliza um som um pouco diferente daquele que a gente vê em inglês. Em vez de ser um já mais forte, é meramente uma oclusiva palatal, da,
Uma coisa curiosa das línguas Bantu e algumas outras línguas africanas é que as consoantes nasais e an, né, ma, na, podem servir de núcleos de sílabas, quando elas caem na sílaba tônica. Então a gente vê palavras aí como nje, nne e ntu. Ou seja, a sílaba tônica é o N e o M aí nessas palavras. Inclusive nas palavras do meio aí, que significa 4, a gente tem um N seguido de outro N, né? O primeiro N é uma sílaba, o outro N é a sílaba ne. Aqui a gente tem uma amostra de áudio em Swahili. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Takriban watu 5 wameuawa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, huku maafisa wa polisi wakikabiliana na wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Gari moja la maafisa wa polisi pia lilichomwa. Wafuasi walikusanyika katika uwanja wa ndege kumkaribisha kiongozi huyo wa upinzani ambaye alisusia marudio ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Kiongozi wa zamani wa Catalonia Carles Puigdemont na waziri wa 4 wa zamani wamefika mahakamani nchini Ubelgiji kwa kesi ya kupinga kurudishwa Uhispania. Kesi hiyo ilifanywa faraghani, lakini wakili wao wanatarajiwa kutoa taarifa kwa vyombo vya habari hivi karibuni. Watano hao waliondoka Catalonia mwishoni mwa mwezi uliopita kufuatia tamko la kutaka uhuru wa eneo hilo. Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe ameonekana leo hadharani kwa mara ya kwanza tangu alipozuiliwa nyumbani mwake siku ya Jumatano. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93 alihudhuria mahafali mjini Harare. Majenerali wa jeshi la ulinzi bado wanajadili mpango wake wa kujiuzulu, lakini mpango kamili bado haueleweki. Hata hivyo, kuna taarifa kuwa wakilishi wa ZANU-PF kutoka majimbo 10 wanatarajia kukutana mwishoni mwa juma kumshinikiza Rais Mugabe ajiuzulu. Esther Kahumbi ana maelezo hayo. Quanto às características gramaticais, o Swahili é uma típica língua bantu, ou banta. É uma língua SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, o verbo vem no meio, antes do objeto. O sintagma nominal é NDA, ou seja, também o núcleo do sintagma nominal vem antes, o nome primeiro. Curiosamente, o determinante vem tipicamente depois do nome, e o adjetivo vem depois do determinante. Tem preposições, geralmente, embora tenha uma posposição também sufixada. O mais característico dessa família de línguas é o sistema de gênero extremamente complexo. Existem cerca de 10 gêneros, depende de como você conta. Cada um tem o seu singular, o seu plural, e cada um tem um prefixo típico desse gênero número. Então tem até algo em torno de 16 a 20 prefixos que devem ser usados para concordância no adjetivo e no verbo, tornando o sistema gramatical dessas línguas bastante complexo. O sistema verbal também é complexo em si, não só a concordância com gêneros, mas também o sistema de formação de voz passiva, aplicativo, causativo, estativo e vários outros tempos verbais derivados e subordinados também. Como a gente viu aqui, a ordem dos argumentos é SVO, sujeito, verbo, objeto. Mvulana alimleta msichana. O menino trouxe a menina. No verbo aí a gente já tem o verbo leta, que é trazer, o prefixo a, que indica sujeito e terceira pessoa, o li, que indica passado, e esse m aí antes do l, que significa que o objeto do verbo é a terceira pessoa. Ou seja, o verbo concorda ao mesmo tempo com o seu sujeito e com o seu objeto. O sintagma nominal é NDA, nome, determinante, adjetivo. Geralmente as línguas que têm o nome no começo do sintagma nominal, o determinante vem depois do adjetivo, né? O Swahili é bastante curioso, que tipicamente se coloca o substantivo, depois do determinante, e o adjetivo vem depois do determinante, como no caso demonstrativo. A gente vê aqui, msichana huyu mdogo. Menina essa pequena. Mji hu mkubwa. Cidade essa grande. Aqui a gente tem a tabela de concordância, de prefixos de concordância, comparado nas principais línguas bantu, já retratadas aqui no canal. Swahili, Zulu, Umbundo e Kimbundo. A gente vê que o sistema de prefixos é bastante equivalente nas línguas, é o mesmo sistema, os prefixos variam um pouco de língua para língua, mas essencialmente a gente tem o mesmo sistema em todas essas línguas, né? O que indica que provavelmente essas línguas começaram a divergir não muito mais que 2.300 anos atrás, mais ou menos no mesmo período que
as línguas latinas começaram a divergir entre si, ou as línguas germânicas ou as línguas eslavas, né? Aqui a gente vê a tabela de prefixos e também a tabela de demonstrativos do Swahili apenas. Focando apenas no Swahili, a tabela de prefixo nominal são os prefixos que aparecem no nome, no substantivo em si. O prefixo verbal e adjetival aparece na tabela em azul claro aí. Você vê que é diferente, por exemplo, na classe 5, 6, o prefixo verbal é li e ya, embora o substantivo tenha di ou ma. No caso da classe 9 e 10, o prefixo no nome nem aparece às vezes, é um n ou é nada. Mas no verbo e no adjetivo a gente tem i e zi. Aqui a gente vê um pouco da concordância, né? Msichana, a gente já viu a menina, né? Msichana huyo mdogo, essa criança, essa menina pequena. No plural fica wasichana hawa wadogo. O prefixo m, que marca a primeira categoria, né? Muda para o a no plural. Então, tipicamente, o plural dos seres vivos, dos seres humanos, muda de m para o a. Já a palavra kiti, que é cadeira, exige o prefixo de concordância ki também, que é dessa classe ki. Kiti kimoja kidogo. Cadeira, uma pequena. No plural, viti, vitato, vidogo. Cadeira, 3 pequenas. 3 cadeiras pequenas. Wasichana hawa wadogo, walikino nua kiti kitogo. Essas meninas pequenas compraram a cadeira pequena. Observa aí que o verbo também leva o prefixo ki, concordando com o kiti, da cadeira. Leva o prefixo wa, concordando com wasichana, e o ki, concordando com kiti. Então o verbo tem concordância polipessoal, como acontece no basco e em outras línguas. Se você tirar o prefixo de concordância com o objeto, com tudo, você implica que o objeto é indefinido. Então a primeira frase aí, o alikino nua kiti kidogo, compraram a cadeira pequena. Se você falar meramente o alinu nua kiti kidogo, compraram uma cadeira pequena, fica indefinido, né? E se você colocar no plural, definido vai concordar também com o plural. O asichana hawa wadogo, o alivino nua viti vitato vidogo. Essas meninas pequenas compraram as 3 cadeiras pequenas. Então, vamos aproveitar para pular para o verbo kununua. Esse prefixo ku indica o infinitivo do verbo. Então, a raiz verbal é nunua, nesse caso. No presente, a gente tem uma forma afirmativa e uma forma negativa. A forma afirmativa leva o prefixo na, logo antes da raiz. A forma negativa é bastante assimétrica, né? Ela não tem o prefixo na, ela leva a raiz e a vogal final, que é a, muda para i. Então você vê que a negação, como é típico das línguas banto, a negação é bastante assimétrica, né? Bastante estranha em relação ao afirmativo. Daí você coloca os prefixos de pessoa, né? No caso, ni, na primeira pessoa, ni nanunua, eu compro, unanunua, etc. No negativo, a gente coloca os prefixos negativos de pessoa, que no caso da primeira pessoa é irregular. Em vez de ni, é si. Daí, nas outras pessoas, você tipicamente coloca meramente um H antes da vogal. Um HA, se for um prefixo que começa com consoante, ou meramente um H, se for um prefixo que começa com vogal. Então fica rununui, hanunui, ratununui, hamnunui, hawanunui. Eu não compro, você não compra, ele não compra, etc. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a concordância com o objeto, né? Tem que, depois do na, que indica o tempo, tem que colocar o prefixo de objeto também, se o objeto for definido. Nina kino nua kiti, eu compro a cadeira. Nina vino nua viti, eu compro as cadeiras. Além do presente básico, a gente tem também um presente gnômico. O presente gnômico é uma afirmação genérica que não tem, na verdade, tempo, não é nem presente, na verdade. Como você fala que pássaros voam, peixes nadam, então seria aí o infixo seria, na verdade, o prefixo seria a. Aí fica nanunua, wanunua, anunua, tuanunua, moanunua, wanunua. Pessoas compram, homens compram açúcar, mulheres compram farinha, uma afirmação genérica. Na terceira pessoa, a gente está vendo que o prefixo no singular é a e no plural é o a, mas isso só vale para a terceira pessoa da primeira classe, a classe que indica os seres vivos, seres humanos.
Então aqui a palavra sericale pertence à classe 9 e 10. Quando o prefixo é... Então no singular, a palavra da classe 9 e 10 exige o prefixo i no verbo. Então fica ilinunua. I é o prefixo de concordância, li indica passado, nunu é comprar. O governo comprou. No plural, o substantivo em si não muda. Sericale ainda é governo, não tem uma forma diferente no plural, mas o prefixo tem que indicar que foi para o plural. Então se você quiser dizer os governos compraram, você tem que falar sericale zilinunua. Aproveitando para explicar que a classe 9 e 10, com o prefixo i, especialmente a classe 9, né? Porque o 10 é o plural do 9, então o 10 não se usa nesse caso, porque o 9 é usado como o gênero de sujeito nulo no Swahili, quando você está falando uma coisa que não tem sujeito, como estava muito frio ontem. O verbo vai ganhar o prefixo i também, ilikua baridi sana, Jana. Ilikua é o passado do verbo ser, que é kua. Baridi, frio, sana, muito, Jana, ontem. O futuro do verbo é feito com o prefixo ta, que vem na verdade do verbo taka, que é o verbo querer. Se tá no nua, eu comprarei. Ni tá no nua, eu comprarei. Se tá no nua, eu não comprarei. Observe aí que o negativo não efetua a mudança da vogal final de a para i, continua a. E o prefixo também continua o mesmo, porque na verdade não é um prefixo verbal, é um verbo que foi incorporado a outro verbo, né? Tu tá no nua, nós compraremos. Rato tá no nua, nós não compraremos. Tem um presente perfeito com o prefixo me. E também uma forma que geralmente é traduzida como já nas línguas europeias, que é o prefixo me do presente perfeito, mais o prefixo chá, que vem do verbo kuisha, que é acabar. Nimenunua, eu comprei, seria o equivalente ao I have bought. Presente perfeito, aquela ação no passado que ainda é recente, que ainda não foi cancelada por outra ação. Nimeshanunua, eu já comprei. Para você indicar ainda não, você coloca o prefixo já, com o prefixo negativo do verbo. Si janunua, eu ainda não comprei. O condicional é feito com nge. Ninguém vinunua vitu rivi. Ninguém vinunua vitu rivi. Eu compraria essas coisas. Tem um consecutivo que é usado para concatenar verbo numa mesma cadeia de eventos. O ato aliquenda shuleni wakarudi. As pessoas foram para a escola e voltaram. Você tem que supor que é ao mesmo tempo do verbo principal. Tem o hipotético que é equivalente a se. Tu tá aqui quenda, Shuleni. Se nós formos à escola. Então a estrutura verbal, a estrutura das derivações de conjugações verbal em Swahili, como é típico das línguas Bantu, é a raiz no meio, precedida pelo primeiro prefixo do sujeito do verbo, depois pelo prefixo que indica tempo, depois vem um prefixo que indica objeto do verbo. Daí vem a raiz verbal, e os sufixos primeiro indicam a voz, que é mais ou menos a estrutura argumental do verbo, e por fim o modo, que indica que é indicativo ou subjuntivo ou negativo, né? Embora haja várias assimetrias aí, né? Então nime patua é eu fui encontrado, o verbo pata é encontrar, patua é ser encontrado, me indica presente perfeito e ni indica a primeira pessoa, nime patua, eu fui encontrado. Tulicofania, eu fiz isso por você. Aí a gente tem um sufixo aplicativo, que indica que o objeto do verbo é um objeto indireto. Então eu fiz isso por você, porque o prefixo aí ku, antes do fanie, que é o verbo fazer, indica você é o objeto. Aqui a gente tem a tabela de todos os afixos verbais em Swahili de uma maneira bastante sintetizada e simplificada. Os prefixos de sujeito e objeto, afirmativos e negativos. Observa que a distinção entre prefixos de pessoa negativo e positivo só muda quando é sujeito. O objeto não varia quanto a isso. Os prefixos de tempo e consecutivos e vários outros. E tem mais que isso ainda, a gente vai ver que tem mais que isso. Depois a raiz, que está em vermelho, a gente tem os seus derivativos, que são o conversivo, que inverte o significado do verbo, o aplicativo, que é a forma dativa, objeto indireto, o passivo, o estativo, o recíproco, causativo, recíproco causativo, né? Conversivo causativo, inativo,
e uma série de outros mais raros. E no final, o modo indicativo, negativo e subjuntivo. Aqui uma tabela em inglês detalhando ainda com mais clareza os prefixos verbais de concordância. Para quem quiser pausar e dar uma olhada com mais detalhe. O verbo de cópula no Swahili, que é o verbo ser, né, o verbo de ligação, equivalente ao verbo ser, estar, entre outros, é essa forma ni e si, que não varia com pessoa nem número. É usada para todas as pessoas e números. Uma é afirmativa, a outra é negativa. Kenya ni nchi kubwa. A Quênia é um país grande. África si nchi. A África não é um país. Mimi ni mfalme ya ulimwengu. Mimi ni mfalme ya ulimwengu. Eu sou o rei do mundo. Wewe si rafiki yangu. Você não é o meu amigo. O verbo kuwa é, na verdade, o verbo ser na forma verbal plena. Não é usado no presente, mas é usado no passado. Aqui a gente tem a conjugação do passado com o prefixo li, de passado, que na forma negativa, né, o li não pode ser usado. Então você tem que usar o prefixo ku, que acaba sendo igual ao prefixo do infinitivo. Né? Então dá a impressão que não tem prefixo nenhum, que fica igual ao kuwa do infinitivo. Mas como a gente vê aí na tabela, o ku é o negativo do li. Nilikuwa, eu era, eu estava. Presente perfeito, nimekuwa. No negativo a gente coloca os prefixos negativos, também tira o ku do infinitivo e coloca o já, que é o negativo do me. Eu ainda não fui. Geralmente aquela forma ainda não, já, é usada como negativo do presente perfeito. Serikali ya Kenya ilikuwa kubwa sana. O governo do Quênia era muito grande. Esse verbo que a gente viu é da identificação, é um verbo que liga um sujeito a uma identificação, a um adjetivo, a um substantivo. Para indicar a locação de um sujeito, você tem que usar o verbo de cópula mais os sufixos ko, po ou mo, que hoje no Swahili moderno são usados quase com indistinção entre si, mas teoricamente o ko é uma posição indefinida, é o mais usado de todos, po indica uma posição definida e o mo indica a posição dentro de alguma coisa. Nós vamos ver aqui com o ko, como fica, né? Você coloca os prefixos de concordância mais o ko no presente. Não tem o verbo em si, porque não se usa o verbo kuwa no presente. Então, niko, eu estou. Siko, eu não estou. Uko, você está. Huko, você não está. Na terceira pessoa tem um prefixo diferente. Em vez de a gente usa yu. E no negativo, hayu. Então, yuko, ele está ou ela está. Hayuko, ele não está, ela não está. Niko Rapa, eu estou aqui. Siko Rapa, eu não estou aqui. Serikali iko Mombasa. O governo é em Mombasa. Uko Wapi. Você está onde? Yuko Wapi Msichana. Onde está a menina? Msichana Hayuko Pale. A menina não está ali. Para expressar a noção de ter e haver, você usa o verbo ser, kuwa, mais a preposição na, que indica com. No presente, mais uma vez, você omite o verbo totalmente e coloca o prefixo da pessoa junto com o na direto. Si, nina. Nina, eu com, ou seja, eu estou com alguma coisa, eu tenho alguma coisa. No negativo, sina, eu não tenho. Una, runa, ana, hana, etc. Nina pesa, eu tenho dinheiro. Sina pesa, eu não tenho dinheiro. Serikali ina pesa, o governo tem dinheiro. Serikali haina pesa, o governo não tem dinheiro. No passado, você usa o passado do verbo que a gente já viu, mais o na. Nilikuwa na. Sikuwa na. Eu tinha, eu não tinha. Se você usar o prefixo ku, que vem daquele ko, é parecido com o ko que a gente viu que é locativo, né? Ele ocorre em várias línguas bantu. Observa o vídeo de Umbundo que a gente tem aqui, Zulu. Esse prefixo existe em outras línguas também e acaba sendo usado como preposição nessas línguas. No Swahili ele não ocorre com preposição, mas ele é usado com a preposição na para indicar a existência, o verbo existencial. Existe, tem. No negativo você coloca o prefixo negativo ha e faz hakuna, não tem. É daí que vem aquela famosa canção da Disney, do Rei Leão, né? Hakuna Matata. Não tem problemas. Matata é o plural de problema. Hakuna não tem.
O subjuntivo é usado de maneira bastante similar à das línguas europeias. Então, por exemplo, a gente tem o verbo kufunza, que é ensinar. Ninafunza é eu aprendo. Kutaka é querer. Ninataka é eu quero. Mas se você quiser falar, por exemplo, ele quer que eu ensine, assim como no português tem que mudar, né? Eu ensino para eu ensine. No Swahili também. Anataka, ele quer. Nifunze. O A muda para E. E ele entra no subjuntivo. O verbo ir é quenda. No presente, ninaenda ou naenda, o gnômico. Siendi, eu não vou. Unaenda wapi, onde você vai? Tulienda. Nós fomos, né? Eu li do passado. Para você indicar, vamos, né? Vamos lá, let's go. Você usa o subjuntivo com o prefixo de primeira pessoa no plural, que é tu. Então, tuende, vamos lá, simbora. O subjuntivo também é usado para indicar propósito, uma oração final. Ninasoma kitabo hiki, nidifunze lugam pia. Eu estou lendo esse livro para aprender línguas novas. Então, nidifunze, ninadifunze seria eu estou aprendendo. Nidifunze é para eu aprender. Aí a gente já vê o prefixo di, que indica o reflexivo. Você coloca ele na posição do objeto, posição do prefixo de objeto, e você faz um verbo reflexivo, como o nosso se, nas línguas europeias. Kufunza é ensinar. Kudifunza é ensinar a si mesmo, ou seja, aprender. Kutetea é o verbo defender. Kuditetea é o verbo defender-se. E assim por diante. Ninaditetea, eu me defendo. Waliditetea, eles se defenderam. Para você indicar locativo, né, as preposições de locativo tem um sufixo. Extraordinariamente tem um sufixo locativo, ni, que a gente vê em outras línguas bantu também. No Zulu tem o sufixo n também, que vem junto com aquele prefixo ku. Mas também pode usar a preposição katika. Katika shule ou katika shule ou shuleni. Ambos significam na escola. A preposição na, como a gente já viu, né, em eu tenho, né, eu estou com alguma coisa, indica com. Também pode ser a conjunção e, que liga duas coisas. Ninawenda nawe, ou ninawenda nawewe. Eu vou ou estou indo com você. Qua, que na verdade é o fruto daquela preposição locativa, ku, mais um a, que é o genitivo, a gente vai ver depois, ela indica movimento, também indica o instrumento da ação, ou a razão pela qual, ou por, mais ou menos, né? Então é bastante ambígua essa preposição. Anatoka quarafiki. Como o verbo toca indica movimento de algum lugar, aí nesse caso é traduzido por de, ou seja, o equivalente ao from no inglês. Anatoka quarafiki. Qua sababu, ou seja, é por quê em Swahili, quando você explica, né? Because. Porquê de resposta. Qua que Swahili. Ou seja, é em Swahili, usando Swahili. Essa preposição genitiva que a gente viu, ela é bastante usada para formar todo tipo de composto em Swahili, para indicar a relação de posse também. E ela precisa levar um prefixo da classe do verbo, da palavra que está concordando com ela, que geralmente é a palavra que está antes dela. Então, msichana, a gente já viu a menina, é da classe 1, que é a classe de seres humanos, o prefixo wa. O prefixo aí é w, então fica msichana wa nyumba, a menina da casa. Serikali ya Kenya. A gente viu que Serikali é da classe 9, que exige o prefixo i. Então, i mais a fica ya. Governo do Quênia. Se você colocar Serikali no plural, a palavra, como a gente já viu, não muda, mas o prefixo muda para z, que é a classe 10. Então, Serikali za Kenya, os governos do Quênia. Dicho la msichana. Aí, dicho é uma palavra do gênero 5, que o prefixo de concordância é la, la, li. Então, dicho la msichana, o olho da menina. Dicho no plural fica macho. Macho ya msichana, porque a classe 6, que é o plural da 5, leva o prefixo i. Luga ya que Africa. Então, você usar a preposição genitiva a e colocar o prefixo ki no substantivo, ele forma a maneira que eles têm de formar adjetivos denominais, ou seja, adjetivos que são derivados do substantivo.
nas línguas europeias a gente coloca um sufixo, né? África vira africano, Europa vira europeu, economia vira econômico, eletricidade elétrico, biologia biológico, né? Lua lunar, sol solar, etc. No Swahili você coloca esse ia possessivo e você prefixa aqui no substantivo. Então você tem uma maneira de derivar o que seria equivalente aos adjetivos. Luga Iak Africa, seria uma língua africana. No plural, Luga Za, que é África, que Luga também é da classe 9 e 10. Por exemplo, Uchumi é economia. Como é que você fala econômico? Não tem realmente econômico. Para você falar econômico, tem que colocar o A genitivo e o Ki antes do substantivo que você está usando. Então, Ki Uchumi, Aki Uchumi é econômico. Shida é problema. Shida Yaki Uchumi é um problema econômico. No plural, Shida Zaki Uchumi. Também vários advérbios usam a preposição a genitiva para indicar uma relação de local em relação ao resto. Como em português a gente usa de para ligar o advérbio ao substantivo e fazer uma preposição derivada. Através de, embaixo de, em cima de, no meio de. Chini literalmente significa no chão, né? Chini e a mesa. Embaixo da mesa. Ju e a mesa. Em cima da mesa. A palavra mesa é um empréstimo do português no Swahili. Nyuma ya okuta. Atrás do muro, na parte de trás do muro. Com os pronomes você usa, na verdade, o possessivo. Você não vai usar o pronome em si. Você usa a palavra meu, teu, é em cima meu. Ou seja, em parte de cima, minha. Ju yangu. Chini yako. Esse ko indica você. Então, aí, na verdade, o próprio pronome possessivo é um genitivo ligado a uma forma antiga de um pronome. Esse a que a gente vê aí no possessivo é o a genitivo que a gente já viu. Aqui é a tabela pronominal completa do Swahili. A forma plena, no começo, que é usada geralmente como sujeito enfático, né? Só usada quando a ênfase é necessária. O possessivo, que a gente acabou de ver um pouquinho, seria angu, ako, ake, etu, eno, ao. O prefixo do sujeito, que a gente já viu nos verbos, né? E o prefixo de objeto, que a gente também já viu, mais ou menos nos verbos. Né? Observa que o prefixo objeto de segunda pessoa plural é igual ao da terceira pessoa plural, pelo menos terceira pessoa da classe humana, classe 1 de substantivos. Então aí, Rafiki é uma palavra daquela classe 9 e 10. Então, Rafiki Yangu, plural Rafiki Zangu. A gente só percebe o plural pelo prefixo de concordância, né? Kitabu Changu, aí o Ki se palataliza antes do Angu. Então, a gente não tem Kitabu Kiangu, a gente tem Kitabu Changu. Mas no plural, Kitabu Chaku, mas no plural, Vitabu Viangu e Vitabu Viaku. Meus livros, teus livros. Então, para resumir as classes que são os gêneros das línguas Bantu aí, a primeira classe, que é a classe para pessoas, é a classe 1, 2, tem um prefixo m ou wa no plural. A classe 3, que geralmente se refere a vegetais, árvores, mato, madeira, mas tem várias outras também, outras palavras que não estão nessa categoria. Tem um prefixo m ou mi no plural, e a concordância já é diferente, é u ou i. A classe 5, 6 é dim-a no substantivo e li-a na concordância. A classe 7 e 8 é o ki-vi, tanto no substantivo quanto na concordância. Geralmente são seres inanimados ou às vezes diminutivos. A classe i e zi, geralmente a gente só vê essa classe pelo prefixo de concordância. O substantivo raramente leva esse n aí, que tem a concordância izi, como a gente já viu, auxili sericali, luga, que é língua. A classe u é abstratos e os infinitivos estão na classe 15. Tem outras classes aí no meio, mas como elas são padronizadas entre as línguas Bantu, o Swahili não tem classe 12, 13 e 14, que existem em outras línguas Bantu, né? Então a gente tem uma numeração padrão para todas as línguas e algumas línguas certos números falham, especialmente nesses números mais altos aí, a partir do 11. Muitas línguas não têm algumas classes que geralmente no máximo chega a 18. Então, por exemplo, a raiz nominal tu, ela tem uma semântica zero, ela meramente exprime a noção básica da categoria a qual ela está sendo importada.
Por exemplo, com o prefixo M de ser humano, ela vira um ser humano, uma pessoa, mtu. O prefixo ki, que é inanimado, ela indica uma coisa. O prefixo aumentativo é uma pessoa gigante. E com o prefixo abstrato é humanidade. A classe ki vi, né? Como a gente já viu, vários inanimados, como cadeira, coisa, mas também designa as deficiências físicas. Então, um kipofo é um cego. Se você colocar na classe abstrata, que tem o prefixo u, a gente tem upofo, que é cegueira. Kiziwi é surdo. Uziwi é surdez. Então a gente vê que, em determinado grau, uma pessoa com deficiência física é visto como um diminutivo, uma pessoa que está diminuída. Embora a concordância dessas pessoas, como a gente vê aqui, a concordância verbal ainda exija o prefixo de primeira classe, o prefixo de ser humano, porque ele ainda é considerado um ser humano na concordância. Isso é interessante, ele tem uma classe no substantivo, mas a concordância verbal ainda é, pela semântica de ser um ser vivo, de ser um ser humano, ainda leva a categoria humana, que é a classe 1. Kipofo amekufa, vipofo wamekufa. A gente não tem kipofo kimekufa, nem vipofo vimekufa. O ki também faz diminutivos, né? Então deg é um pássaro, kideg é um passarinho. Lima é uma montanha, kilima é um monte. A gente já vê também de onde veio a palavra Kilimanjaro. Kilimanjaro é um monte Njaro. A gente não sabe exatamente o que Njaro significa, mas Kilima, certamente essa palavra é monte. A classe U, como a gente já viu, indica abstrato, que vale mais ou menos nosso esa, dade. Então, ema é o adjetivo bom, o ema é bondade, virtude, eusi é preto, o eusi é negritude, escuridão, zuri é bonito, uzuri é beleza. Falme é o rei, o falme é o reino, tatu é 3, o tatu é uma trindade, conceito cristão. Às vezes é bem curioso, a gente tem siku, que é dia, a versão abstrata de siku é o siku, que significa noite. Isso me lembra também o que acontece em Ubuntu. Em Ubuntu a palavra eteke, que é dia, vira uteke, que é noite. Isso talvez seja, na verdade, uma mutação fonética que não foi bem importada e mal interpretada no Swahili. Que no Ubuntu, essa classe que começa com U é a classe do ser humano. Então o que acontece aí foi que ele foi humanizado. O dia inanimado é dia, o dia animado é a noite. O prefixo acabou evoluindo como U em algumas línguas. No Swahili, alguns desses U's foram interpretados, acho que mal interpretados, como a classe do abstrato, que no mundo é OU, e acabaram ficando errados aí. Gumo é difícil, o gumo é dificuldade. Muitos nomes de países começam com esse prefixo U também. Ureno é Portugal, que é reino. Os portugueses foram os primeiros europeus que os povos da África Oriental entraram em contato. Então, os portugueses falaram que vieram do reino, o reino isso, o reino aquilo, virou Ureno. É Portugal, Mreno. Na classe 1 é português, o plural, o areno, os portugueses, e Quireno é a língua portuguesa. Então, é mais um uso aí do prefixo ki, é esse uso para formar línguas também. O próprio Swahili é Kiswahili, inglês é Ki, Ingereza, etc. Para formar orações relativas, você tem uma série de estratégias. Uma delas é esse prefixo, essa palavra, o pronome relativo amba, que na primeira classe é ambaye, e nas outras classes é amba, mais o prefixo da classe, mais um o no final. Então, Msitiana ambaye ninamjua, a menina que eu conheço. Kitabo ambacho kilyanguka, o livro que caiu. Observa aí o prefixo ki, mais o virou cho. Kitabo ambacho, no plural, vitabo ambavio, vilyanguka. Os livros que caíram. O verbo anguka é cair, li indica passado, então a gente tem aí caiu no passado do verbo. Também tem o prefixo ye, que vai na primeira classe, ou nas outras classes o prefixo o, mais o prefixo de classe respectivo. Então, Msitiana ninayemjua, a menina que eu conheço. Msitiana ambaye ananijua,
é a menina que me conhece. Msichana anayesoma yuko hapa. A menina que lê está aqui. Verbo soma, verbo ler. Wasichana anaosoma wako pale. As meninas que leem estão aqui. Estão ali. Aqui a forma hipotética do verbo. Que, também é um prefixo que vale como se fosse um subordinador, né? Tu que anda, Shulene, se nós formos à escola. Ele também é usado para ações consecutivas. Então, sikia, por exemplo, é o verbo ouvir. Se você fala que quer você ouvir alguém cantar, nilim sikia, aqui imbia. Né? Nilim, ni indica a primeira pessoa, li é passado, esse m indica que o objeto é de terceira pessoa animado, singular. Sikia, ouvir, aqui imbia. Daí o verbo cantar leva o prefixo de terceira pessoa, que é ele que está cantando. Mas o que indica mais ou menos uma espécie de gerúndio. Eu ouvi ele cantando. Também é usado para formar formas progressivas, equivalente às nossas formas de gerúndio mesmo. Nilikua, eu estava. Nikimbia, eu estava cantando. Quando o prefixo relativo é negativo, ele muda um pouco de forma, ele leva si. Tem uma forma sie, ou si mais prefixo o, e só é usado sem tempo. Chakula kisichotosha. A comida que não basta, a comida que não bastou, porque não dá para indicar o tempo, aí você não tem como colocar os prefixos de tempo. Msichana asie soma. A menina que não lê, a menina que não leu, a menina que não está lendo, a menina que não estava lendo. O prefixo po é usado para indicar quando algo aconteceu. Tu tá poenda, Shulene, quando nós formos à escola. Tu indica nós, tá futuro, poenda quando formos. Sipo é o negativo. Tu si poenda. Daí não indica quando, indica mais ou menos se. Né? Tu si poenda. Se nós não formos. Wasipofunza. Se eles não ensinaram. Ko, que mais ou menos é aquele prefixo, né, locativo que a gente já viu várias vezes, indica onde. Tu na coenda. Aonde nós formos. Tulicoenda, aonde nós fomos. Para indicar qualquer lugar que você, o que quer que seja, quando quer que, onde quer que você vá, você repete com ote, que indica todos, né? Popote é quando for e cocote é onde quer que seja. Popote ni naposimama. Quando quer que eu fique em pé. Sempre que eu fico em pé, né? Quando quer que eu fique em pé, acontece alguma coisa. Popote ni naposimama. Kokote ni naendako. Aí tem um sufixo ko, que pode ser colocado opcionalmente no verbo. O verbo enda, o verbo ir. Kokote ni naendako, onde quer que eu vá. Também pode falar kokote ni naenda. Aqui a gente vê as extensões verbais. Já estava naquela tabela, eu separei aquela coluna só para a gente ver especificamente como funcionam esses conversivos, aplicativos, que existem em todas as línguas bantu. No Zulu, aqui a gente vê, por exemplo, em Umbundo. Tem um vídeo aqui no canal, é o único vídeo de Umbundo da internet. Vocês veem que também tem essas mesmas extensões verbais que mudam a função argumental, a ordem argumental dos verbos. Então, por exemplo, o inversivo, ou conversivo, né, é o sufixo u. Ele é equivalente mais ou menos ao nosso des, que inverte o verbo. Né? Funga é fechar, fungua é abrir, né? Desfechar. Kunja é dobrar, kunjua é desdobrar. Tata é enroscar, tatua é desenroscar. A forma aplicativa, como eu já falei, ela transforma o objeto do verbo no objeto indireto do verbo. O objeto direto não é indicado. Soma é ler. Someia é ler algo para alguém. Andica é escrever. Andiquia é escrever algo para alguém. Fica é chegar. Fiquia é alcançar. O que faz um certo sentido se você parar para pensar, né? Ali indica barua. Aí é meramente ele escreveu uma carta. Um verbo normal, não é aplicativo. Se você colocar aí no aplicativo, ali ni andiquia baruca. Ele escreveu para mim uma carta. Leta é trazer. Leteia é trazer para. Nitaleta é eu vou trazer comida. Nitakuletea, chakula, é eu vou trazer para você comida. O prefixo ku indica você, para você. E o e, afinal, indica que o verbo está no aplicativo, né? Não é eu vou te trazer. O que vai ser deslocado não é você, o que vai ser deslocado é a comida.
Você é meramente o recebedor da comida. A forma passiva é SW. Então, Jenga, construir, Jengwa, ser construída. O Ali Jenga Daraja, eles construíram uma ponte. Daraja Lili Jengwa na Wageni. A ponte foi construída por estrangeiros. Se você quiser exprimir o sujeito da passiva, você usa a preposição na. A forma causativa, que também tem uma função ingressiva, com adjetivos, é is ou ish. Então, fania, faniza, fazer, alguém fazer. Penda, gostar. Pendeza é fazer alguém gostar, ou seja, agradar. Uma é doer. Umisa é machucar. Enguia é entrar. Enguiza é enfiar, inserir. Quimbia é fugir. Quimbiza é expulsar, enxotar. Anguca é cair. Angusha é derrubar. Ruka é acordar a si mesmo. Você acorda, eu acordei. Rusha é acordar alguém. Pona é sarar, ou seja, ficar curado. Ponya, aí tem uma irregularidade, né? Meramente um ya no final. É curar alguém. Ona é ver. Onya é fazer alguém ver. Avisar, mostrar. Ogopa é temer. Ogofia é assustar. Então tem umas irregularidades na formação aí. Mas é bem interessante, né? Essa maneira de formar palavras que nas línguas europeias são palavras de outras raízes, de raízes diferentes. Mas nas línguas africanas a gente tem essa maneira meio que mecânica de derivar um conceito a partir do outro. Os adjetivos são verbalizados por esse sufixo. Então, rahisi, que é fácil, ou barato, também vira rahisisha, facilitar, baratear. Sawa é igual, sawazisha, igualar. Safi é limpo, safisha, limpar. Tayari é pronto, tayarisha é preparar. Fupi é curto, fupisha é encurtar. Tem também uma forma que desestativiza, transforma no estativo. Vunja é quebrar alguma coisa. Vundika é ficar quebrado. Né? Como eu quebrei a janela ou a janela quebrou. Se você falar que a janela quebrou, você vai usar o verbo vundika e não vunja. O interrogativo em Swahili não é necessariamente frontalizado. Ele vai na posição in situ mesmo. E eles são nini, que é o que, nani, quem, wapi, onde, lini, quando. De é interessante, que é como, ele vem sufixado ao verbo. Gani, que é qual, quanini, por quê? Unataka nini, você quer o quê? O que você quer, né? Então vê que o nini vem depois do verbo, porque ele é objeto do verbo, não está frontalizado. Nini, o ataka, nini, unataka não é normal em Swahili. Dinalako nani, nome teu. Dinalako nani, quem? Curioso que em Swahili a palavra quem é usada para nome, porque está se referindo ao nome de uma pessoa. Então o fato de você estar falando de uma pessoa impede que você use o que é um objeto. Você usa quem para perguntar o nome. Você não pergunta que é o teu nome, qual é o teu nome. Você fala quem é o teu nome. Veja que conceitualização diferente, né? E aqui a gente vê uma tabela comparando os numerais em 5 grandes línguas bantas, o Bantu. Kimbundo, Umbundo, Zulu, que já foram tratados em vídeos separados aqui no canal, Swahili e no final Shona, que é a língua do Zimbábue também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus likes aí embaixo, comentários, sugestões para próximos vídeos. Não esqueçam de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se. E a gente se vê no próximo vídeo.